Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, minha, tudo bom? Sim. Bom dia, pessoal. Johan, Gabriel, Larissa, Diego, bom dia para vocês. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, vou esperar mais 2 minutinhos, tá bom? Bom dia, David. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, tudo jóia. Bom dia, Caiane. Bom dia, professor. Tudo bem? Jóia? Joia. Galera, você sabe me dizer por que agora eu tenho que admitir um por um? Olha, professor, aparentemente alguma configuração da conta do vetor que, tipo, não permite você tirar essa função mais. Ficou automático agora. Aí todos os professores estão tendo que aceitar a entrada. Eles devem Só ter... que, só que você pode colocar alguém como co-host para ficar aceitando para você. Se você quiser me colocar, né? Talvez. Bom, vamos lá. Já estou... Não, tô brincando. Se você quiser colocar qualquer pessoa, dá certo. Tudo bem. Como você foi o cara que falou, você é o co-host, tá? Tudo bem? Beleza, professor. Com o maior prazer. Beleza. Então tá aí. Você vai admitir o pessoal conforme eles forem chegando, tá bom? Beleza? Beleza. Bom, então vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre geradores, né? Tá certo? A gente fez alguns exercícios. Olha lá, co-host. Tem gente entrando. Pode deixar, professor. Beleza. Professor, eu vou abrir o chat, tá, para todo mundo, que eu acho que tá só no particular. Pode? Pode, porque tá... Peraí. Agora você me pegou de surpresa, porque eu não entendi nada que você falou. O chat está no particular, eu nem sei mais. Não, pode deixar que eu faço isso. Isso. E por favor, fica de olho aí no chat para mim, tá? Porque às vezes eu estou aqui falando e de longe eu não vejo. Tá bom? Então, se tiver conversa no chat, me avisa. Fernanda, bom dia. Bom dia, Silas. Joia? Então, na aula passada, nós falamos sobre geradores. Né? O gerador, o símbolo do gerador, eram duas barras, né? Uma barra grande e uma barra pequena, mais um símbolo de resistência, certo? Um símbolo de resistor. Na realidade, o símbolo de resistor pode estar de qualquer lado, tá? Não faz a menor diferença, tá ok? Então, o gerador, essas duas barras representam uma diferença de potencial interna do gerador, que a gente chamou de força eletromotriz e representou pela letra E, ou pela letra grega epsilon, né? E mais uma resistência interna do próprio gerador, que a gente representou pela letra R minúsculo. Tá certo? Tudo bem? Então, na aula passada, o que nós discutimos foi que o gerador coloca no circuito uma diferença de potencial U, que pode ser calculada como a força eletromotriz menos uma queda de tensão interna por causa da sua própria resistência, certo? Então, a equação que caracterizava o gerador era a dDP do gerador é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a intensidade da corrente elétrica. Se não houver corrente elétrica no gerador, então a dDP é a sua própria força eletromotriz.
Tá? E a DDP no gerador pode cair para zero quando a gente, por exemplo, colocar o gerador em curto-circuito. Né? Se eu ligar os dois polos do gerador com um fio ideal, eu estou curto-circuitando o gerador, a DDP dele cai para zero, certo? E aí eu tenho a máxima corrente elétrica no gerador, que é chamada corrente de curto-circuito. Então esse foi o nosso bate-papo da aula passada. Né? Exemplos de geradores, a gente tem diversos. Tá? Os mais comuns são as pilhas, que a gente usa no nosso dia a dia, né? Pilhas, baterias, etc. E as usinas elétricas, né? Usina hidrelétrica, usina termonuclear, usinas elétricas em geral. Tá? Tudo bem? No caso das pilhas, é muito comum que em alguns circuitos a gente coloque várias pilhas para funcionar. O motivo para isso é que, às vezes, eu preciso de uma DDP maior do que aquela que uma pilha pode fornecer sozinha, certo? Às vezes eu preciso não de uma maior DDP, mas eu preciso de correntes mais intensas. Então, é comum, na prática, fazer associação de geradores. Tá? Eu posso colocar vários geradores para trabalharem juntos. Eu insisto com a caneta preta, mas ela não escreve mais. Então, vamos trocar de cor. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre associação de geradores. Da mesma forma que a gente faz associação de resistores, a associação de geradores pode ser de dois tipos. Pode ser uma associação em série ou em paralelo. Tá? Então, vamos discutir um pouquinho de associação em série. Associar geradores em série é colocar um gerador ligado ao outro, polo positivo de um com polo negativo do outro, e fazer uma sequência de geradores. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha dois geradores e que eu os conecte dessa forma. Tudo bem? Então, aqui eu tenho o polo negativo do primeiro associado ao polo positivo do segundo. Certo? Isso é uma associação em série. Agora, se eu tenho geradores associados em série, como é que eu vou fazer os cálculos de corrente elétrica no circuito? Tá bom, eu preciso me lembrar, em primeiro lugar, de uma propriedade importante das associações em série. Quando eu falei de resistores associados em série, eu fiz uma observação. Eu não sei se você vai lembrar. Eu disse para você que em toda associação em série, a DDP total é sempre a soma das DDPs. Vale para resistores, vale para qualquer componente de circuito elétrico. Tá legal? Então, quando você tem vários componentes associados em série, a DDP total da associação é a soma das DDPs. Então, eu tenho dois geradores associados em série. Vamos supor que este cara tem uma eletromotriz E1 e uma resistência interna R1. E que o segundo gerador tem uma eletromotriz E2 e uma resistência interna R2. Tá certo? Bom, o primeiro gerador tem uma certa DDP que eu chamo de U1. O segundo gerador tem uma certa DDP que eu chamo de U2. Tá? Então vamos supor que nesse circuito eu tenho uma certa corrente elétrica I. Tudo bem? Como é uma associação em série, a DDP total dessa associação tem que ser a soma das DDPs. Portanto, o total deve ser igual a U1 mais U2. Certo? Legal, mas DDP de gerador é calculado por essa expressão. U é igual a E menos RI, certo? Então, eu posso escrever assim, ó, DDP total dessa associação vai ser U1, que é E1, menos R1 vezes I, certo? Essa é a DDP do primeiro gerador, mais a DDP do segundo gerador, que é E2 menos
R2 vezes I. Certo? Tá, então não tem nenhum segredo. Associou em série, a DDP total é a soma das DDPs. DDP de gerador é dada pela equação do gerador, U igual a N dos RI. Legal? Eu só vou dar uma reorganizada, tá, nessa equação e vou escrever assim, ó, a DDP total dessa associação vai ser E1 mais E2 menos, e aqui eu vou pôr R1 vezes I, R2 vezes I entre parênteses, vai ficar assim, R1 mais R2 vezes I. Ok? Então, reorganizando aquela equação, eu obtenho o DDP da associação é igual a E1 mais E2 menos R1 mais R2 vezes I. Então, tudo se passa como se essa associação correspondesse a um único gerador, cuja eletromotriz fosse a soma das eletromotrizes e cuja resistência interna fosse a soma das resistências internas. Tá ok? Então, eu vou trocar esses dois geradores por um único equivalente, onde a eletromotriz equivalente vai ser a soma das eletromotrizes E1 mais E2. Onde a resistência interna equivalente fosse a soma das resistências internas, R1 mais R2. Tá ok? Tudo Professor, bem? Pois não. eu me perdi só numa parte. A corrente está multiplicando a soma das resistências internas? Ela não multiplica também Não. Ó, E1 e E2 não estão multiplicados pela corrente, tá? Aqui eu tá. tenho R1 vezes I, aqui eu tenho R2 vezes I. Então eu pus aqui menos, coloquei um menos 1 em evidência, certo? R1 mais R2, todo mundo vezes I. Tá legal? Agora, as eletromotrizes não estão multiplicadas pelas correntes. Justo, Beleza? justo. Beleza, valeu, professor. Beleza? Então, ó, guarda isso. Associação de geradores em série é super fácil de resolver. Porque aí você pega todos os geradores e troca por um único equivalente, cuja eletromotriz é a soma das eletromotrizes e cuja resistência interna é a soma das resistências internas. Tá ok? Então, aqui é como se fosse uma associação em série de resistores, tá? Você soma as resistências. Beleza? E aí eu posso pôr quantos geradores eu quiser. Posso pôr 3, 4, 5, 10 geradores em série. Achar o gerador equivalente é muito fácil. Soma todas as eletromotrizes, soma todas as resistências internas. Legal? E aí fica fácil para você depois achar qual é a corrente elétrica que vai formar no circuito. Tudo bem? Isso está claro para vocês? Sim ou não? Sábado de manhã, depois de uma aula de Química do Alvânio, aí pega uma pedrada com o André, tá? Para qualquer pergunta que se faça, vem um silêncio absoluto, né? Tá tudo bem, gente? Sim, professor. Larissa, quem mais? Bia, André, como é que tá? Tá tudo jóia? Caiane, beleza? Legal, legal. Descobriram o positivo, né? Bom dia, senhorita. Tudo bom? Bom dia, André. Desculpa meu atraso. Não, que é isso, Isa. Imagina. Você sabe que aqui a casa é sua, né? Eu estou enxerido e comecei no horário, gente. Isso é uma novidade para nós. Tá bom. Então ficou claro isso? Não tem segredo, né? Troca o gerador, os geradores todos por um único equivalente, acabou. Volta a ser um circuito fácil de resolver. Tá legal? Tá. O tipo de associação é associação em paralelo, né? Então eu vou passar uma borracha aqui e vamos ver como seria uma associação em paralelo. Eu vou fazer uma associação em paralelo de dois geradores, mas o que a gente discutir aqui serve para qualquer número de geradores, tá legal? Então, a associação de geradores em paralelo
poderia ser representada assim. Então, na associação em paralelo, eu ligo o polo positivo de um gerador com o polo positivo do outro gerador, ligo o polo negativo do gerador com o polo negativo do outro. Então, eu tenho dois geradores de resistências internas R1 e R2, eletromotrizes E1 e E2, claro. Isso daqui vai abastecer um certo circuito elétrico. Então, isso é uma associação em paralelo, certo? Agora, a gente tem que lembrar das características da associação em paralelo. Na associação em paralelo, o que é igual para todo mundo? A DDP? A DDP, isso mesmo. Então, a DDP acaba sendo igual para os dois. Ah, então, peraí. Eu vou ter um problema aqui. Tá? Se esses caras tiverem eletromotrizes diferentes, quando eu tentar fazer associação em paralelo, isso vai dar uma bagunça. Existe um risco, por exemplo, tá, de eu colocar dois geradores diferentes em paralelo e um deles acabar funcionando ao contrário. Tá? Quando o cara funciona como gerador, ele coloca a corrente no circuito pelo seu polo positivo. Certo? Então, eu vou ter aqui uma corrente I1, aqui eu vou ter uma corrente I2. Quando essas duas correntes chegarem no nó, elas se juntam e formam a corrente total I. Certo? Se eu colocar dois caras diferentes em paralelo, dois geradores com eletromotrizes diferentes, resistências internas diferentes, pode acabar acontecendo de um deles não conseguir colocar a corrente no circuito. E, pelo contrário, ele acaba recebendo corrente. E ele acaba funcionando ou com um receptor, ou ele vai funcionar como um resistor. Ele vai receber energia elétrica e vai dissipar na forma de calor. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Só se faz associação em paralelo de geradores idênticos, tá? Os dois têm que ser idênticos, eles têm que ter a mesma eletromotriz, a mesma resistência interna. Aí, com certeza, os dois atuam como geradores. Tá legal? Se eles forem diferentes, eu não posso garantir que os dois sejam geradores e o meu circuito fica mais complexo e eu vou precisar conhecer algumas coisinhas mais sobre o circuito elétrico para poder resolver a questão. Tá legal? Você já deve ter ouvido falar em leis de Kirchhoff. Quem já ouviu falar em leis de Kirchhoff? Já? Quando você tenta associar em paralelo geradores diferentes, pode acabar acontecendo de um ou vários geradores funcionarem como receptores. E aí, para saber quem são as correntes, eu vou precisar falar das leis de Kirchhoff. Legal? Então, a gente vai supor que os nossos geradores são idênticos. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar os índices, tá? Não é E1, R1, não é E2, R2. Dois geradores idênticos, ambos com eletromotriz E, ambos com resistência interna R. Legal? Tudo bem? E aí, como é que fica? Quem seria o gerador equivalente? Tá bom, vamos lembrar da associação em paralelo. O que era igual para os dois mesmo? Alguém tinha falado aqui. Alguém tinha DDP. DDP, isso mesmo. Então, quando você associa dois iguais em paralelo, a eletromotriz equivalente acaba se mantendo. A eletromotriz permanece. Ou seja, o gerador equivalente vai ter a mesma eletromotriz que os dois. É uma associação em paralelo, DDP igual para todos. Legal? Agora, as resistências internas, elas são tratadas como resistores do circuito. E você está colocando dois em paralelo. Você está colocando dois resistores em paralelo, como é que ficaria a resistência equivalente? Quando você põe dois resistores iguais em paralelo, R e R em paralelo, quanto dá a resistência equivalente?
Demorou? Essa era para você bater de primeira. R sobre 2. Isso mesmo. R sobre 2. Beleza? Então, para as resistências internas, funciona como se fossem dois resistores em paralelo. Para as eletromotrizes, funciona a propriedade. A DDP é igual para todos. Ela se mantém. Beleza? Então, quando você faz uma associação de geradores em paralelo, geradores idênticos em paralelo, a eletromotriz não se altera, ela se mantém. Tá, legal. Qual é a vantagem, então? Se a eletromotriz não vai se alterar, se ela vai ser sempre a mesma, que vantagem eu levo em fazer associação em paralelo? A vantagem que você leva é que a resistência equivalente cai. Ela diminui. Se eu puser dois iguais em paralelo, a resistência equivalente cai para R sobre 2. Ou seja, a resistência equivalente do gerador cai para metade. Se eu puser três iguais em paralelo, a resistência equivalente cai para 1/3. 4 iguais, 1/4 e assim por diante. Então, quanto mais geradores iguais eu puser em paralelo, menor vai ser a resistência interna do gerador equivalente. E a vantagem disso é que, então, no meu circuito eu passo a ter mais corrente elétrica. Eu não ganho em eletromotriz, mas eu ganho na intensidade da corrente, porque a resistência interna diminuiu. Quando eu faço associação em série, a resistência interna cresce. A resistência do gerador equivalente é a soma das resistências. Está aumentando a resistência do circuito. Eu sei, mas está somando as eletromotrizes. Então eu ganho na DDP, certo? Mas eu perco na corrente elétrica, a resistência está aumentando. Tá? Então eu faço associação de geradores em série quando eu preciso de mais DDP. Eu faço associação de geradores em paralelo quando eu preciso de mais corrente elétrica. Isso no nosso dia a dia não é mais comum, mas quem teve o privilégio, dinossauros assim como eu, o Alvane, não, o Alvane nem tanto, o Alvane é novinho, né? Mas eu, Pipoca, Pimenta, todos esses velhos dinossauros tiveram a oportunidade de, nos anos, final dos anos 60, início dos anos 70, brincar com equipamentos eletrônicos que funcionavam a pilha. E aí era muito comum você ter aparelhos que usavam várias pilhas, associação de geradores. Tá? Agora, tinha aparelho que usava um monte de pilha. Por exemplo, eu tinha um gravador, eu não, era meu pai, porque naquela época eu não tinha nada, quem tinha era meu pai. Mas meu pai tinha um gravador bonito, alemão, tá? Um gravador de fita de rolo, tá? E ele funcionava com, acho que 15 pilhas. 15 pilhas. Eram 9 pilhas grandes e 6 pilhas médias. Era uma festa, cara. Você saía para comprar pilha, você voltava com o porta-malas cheio, só para poder fazer funcionar o gravador. Tá? Ele funcionava com 9 pilhas em paralelo e 6 em série. As 6 em série, para mim, são óbvias. Elas estão em série porque eu preciso de muita DDP. Né? Se eu preciso de muita DDP, tá? Provavelmente isso era para alimentar um circuito eletrônico. Agora, 9 pilhas em paralelo, por quê? É porque esse gravador tinha um motor elétrico. E motor elétrico, para funcionar, precisa de muita corrente. Então, se eu estou pensando em alimentar motor elétrico, eu vou precisar colocar pilhas em paralelo. Para ter a corrente que eu quero, eu preciso colocar um monte de pilhas em paralelo. Beleza? Então, naquela época era comum. Hoje em dia, você tem no máximo 2 pilhas. Né? É o controle remoto da TV, por exemplo. E aí, nesse caso, são 2 pilhas associadas em série, porque você precisa de DDP, 3 volts no mínimo, para funcionar o circuito, mas não precisa de ter tanta corrente. Tá certo? Então, a escolha é feita assim. Quero mais DDP, associação em série. Quero mais corrente elétrica, associação em paralelo. Beleza? Tudo bem? Professor, Pois não, pode falar. eu tinha perguntado isso na última aula, só que eu acho que não ficou muito claro ainda. Quando tem, tipo, mistura de resistores com geradores, tipo, se eu devo considerar ou não, ou quando eu devo, tipo, considerar, tipo, numa conta total, sabe? Peraí. Deixa eu ver se eu estou entendendo o sentido da pergunta. Tá?
Se eu colocar resistores aqui, eu tenho um circuito elétrico. Aqui eu não desenhei o circuito, eu desenhei só os geradores. Tá? Agora, eu não vou confundir estes caras com resistores. Não são resistores, tá? Isso aqui é uma peça única, isso aqui é uma pilha, por exemplo. Tá? Isso aqui é outra pilha. Tá legal? Não são resistores. Esse símbolo que eu coloco aqui é para indicar que existe resistência elétrica na própria pilha. Beleza? É o que eu chamo de resistência interna. Sempre eu vou representar por R minúsculo para não pensar em resistores. Agora, claro, se eu colocar isso daqui ligado a um conjunto de resistores, eu fecho o meu circuito, eu vou ter corrente elétrica e provavelmente eu vou ter que calcular alguma coisa. Qual a corrente, qual o DDP dos resistores, qual a potência que eles dissipam, qual a potência útil do gerador, etc. Tá? Aí já é um circuito completo. Tudo bem? Mas, ó, isso aqui não é resistor, isso aqui não é resistor. Tá legal? Isso aqui é um símbolo apenas para indicar que o próprio gerador, a própria pilha, tem resistência elétrica. Vou pôr no circuito. Na hora que colocar no circuito, você vai ver. Tá bom? Agora, tem uma coisa. A maioria das questões que aparecem em provas facilitam na nossa vida colocando geradores ideais. Geradores ideais não têm resistência interna. Tá legal? E aí nossa vida fica facilitada. A resistência interna dela, etc. Tá? Então, se fossem dois geradores ideais iguais associados em paralelo, a eletromotriz equivalente seria E e não teria resistência interna. Beleza? Da mesma forma, 3, 4 pilhas ideais associadas em série, a eletromotriz seria o quê? E1 mais E2 mais E3 tá? E assim por diante. E a resistência interna seria zero. Tá bom? Vai acontecer. Você quer ver? Vai acontecer no exercício 1. Vamos dar uma olhada na questão número 1? Pode ser? Se não me engano, a gente está na página 148. Dá uma olhadinha lá. Achou? Achou? Tá? A questão é aquela que diz assim: um resistor de 5... a diagramação ficou meio falha aqui, tá? É um resistor de 5 ohms, tá? Faltou o símbolo aí da resistência elétrica. Então, um resistor de 5 ohms é ligado a uma associação em série de duas baterias, uma de 10 volts e outra de 5 volts. Nessa associação, uma das baterias tem o polo positivo conectado ao negativo da outra. Com base nessa informação, determine a corrente no resistor em amperes. Um resistor de 5 ohms é ligado a uma associação de geradores, né? Os geradores estão associados de forma que o polo positivo de um está conectado no negativo do outro. Legal, uma associação em série. Tá? Então vamos representar isso. Exercício 1. Então, representa isso. Me diz uma coisa, você que está prestando atenção aí. Quais são as resistências internas dessas baterias? Eu acho que ele desconsidera, né? Pois é, olha só. Ele não falou nada sobre resistência interna das baterias. Se ele não falou nada, a única conclusão que a gente pode tirar é que essas baterias devem ser ideais. Por isso, a associação dessas baterias seria representada assim. Ok? Polo positivo de uma ligado no polo negativo da outra. O resistor está ligado a esses geradores. Beleza? Tudo bem? O resistor tem resistência de 5 ohms. A primeira bateria tem eletromotriz de 10 volts. A segunda bateria tem eletromotriz de 5 volts. Ok? Com base nessa informação, determine a corrente do resistor em amperes. Cara, saiu de graça, tá? Saiu de graça porque os geradores são ideais, eles estão associados em série, então a eletromotriz equivalente dos dois, vou pôr aqui E equivalente,
deve ser igual à soma. 10 mais 5, 15 volts. Não tem resistência interna. Legal? Calcule a corrente elétrica no circuito. Tá, beleza. Como é que eu vou calcular a corrente elétrica? Como é que a gente calcula a corrente elétrica quando a gente tem um circuito simples? Larissa, você está tentando falar ou não? Larissa Andrade. Não. Beleza. Então, de novo, como é que a gente calcula a corrente elétrica no circuito? Tem gerador, tem resistor. Como é que você faz para calcular a corrente? Ó, vou te dar uma dica. Marquei esses dois pontinhos aqui, estou chamando de A e B. Legal? Tudo bem? Então, olha só. O gerador equivalente está ligado entre os pontos A e B, certo? Tudo bem? Então, eu posso escrever assim, ó. A DDP entre os pontos A e B é igual a DDP do gerador equivalente. Tudo bem? Tá, agora eu vou olhar para o outro lado do circuito. Olha aqui para baixo. Entre os pontos A e B, eu tenho um resistor, não tenho? Então, eu posso dizer que a DDP entre os pontos A e B é a DDP do resistor. Certo? Ou, em outras palavras, o que eu estou tentando dizer para você é que se o resistor está ligado direto no gerador, a DDP do resistor é a DDP do gerador. Então, posso escrever assim, a DDP do gerador vai ser igual a DDP do resistor. É assim que eu vou calcular a corrente elétrica no circuito. Tá legal? Então, vamos passar para o lado de cá. Vamos desenvolver mais um pouquinho essa relação. Então, vai ficar assim. A DDP do gerador. Como é que se calcula a DDP do gerador? E seria o E equivalente menos a resistência interna equivalente vezes I. E como é que se calcula a DDP do resistor? Ué, primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Vamos por assim, R equivalente vezes I. Então, num circuito onde eu tenho um gerador ou uma associação de geradores e um resistor ou uma associação de resistores, eu sempre posso escrever assim, ó, a DDP do gerador equivalente é igual a DDP da resistência equivalente. Ou melhor, no resistor equivalente. Certo? Eu quero a corrente, certo? Tá, então vamos fazer assim, ó. Equivalente deve ser igual. Joga isso para lá, fica positivo, né? Então é a resistência equivalente dos resistores vezes I, mais a resistência equivalente dos geradores vezes I. Se eu colocar o I em evidência, a expressão fica assim. E equivalente deve ser igual a resistência equivalente dos resistores mais resistência equivalente dos geradores vezes I. E, finalmente, eu posso escrever que I, a intensidade da corrente elétrica, então é a eletromotriz equivalente dividido pela resistência equivalente dos geradores mais a resistência equivalente dos resistores. Nossa, cara, precisava tudo isso? Ah, não, na realidade não, eu ia matar direto e de cabeça, tá? Mas acontece que me deu uma vontade imensa de transformar isso em um caso geral. Se eu tivesse vários geradores com resistências internas, vários resistores associados em série, paralelo, mista, tá? Eu teria que resolver dessa forma. Achar a eletromotriz equivalente, a resistência interna equivalente dos geradores e a resistência equivalente da associação de resistores.
e aí a corrente elétrica seria dada por essa expressão. Beleza? Então, ó, eu vou economizar tempo daqui para frente, tá? Em todas as questões de circuito simples, onde ele pedir calcule a corrente elétrica, eu não vou pensar tudo isso de novo. Perda de tempo. Eu vou direto para esta expressão. Tá legal? Esta expressão tem nome. Ela chama-se lei de Pouillet. Tá ok? Então, em circuitos simples, onde eu tenho apenas geradores e resistores, tá? Eu posso aplicar direto a lei de Pouillet para achar a intensidade da corrente no circuito. Circuito de malha única, caminho único para a corrente elétrica, eu posso fazer isso daqui. Tá legal? Então, eu vou começar a resolver todas as questões simples, assim, I igual a E equivalente sobre R equivalente dos geradores, mais R equivalente dos resistores. Beleza? Ó, a lei de Pouillet aparece na sua apostila, mas ela não está escrita dessa forma, tá? Tudo bem? Eu prefiro que você pense dessa forma, sobre os equivalentes, para você não errar a utilização da lei. Tá legal? Belezinha? Então tá. Então agora, ó, eu vou resolver a questão número 1 aqui no cantinho. Ele perguntou qual é a intensidade da corrente nesse circuito. Então vamos lá. Lei de Pouillet. I vai ser igual. Eletromotriz equivalente. Quanto que é eletromotriz equivalente? 15. Dividido por resistência interna equivalente dos geradores. Não tem, né? Os geradores são ideais, então é 0. Mais resistência equivalente dos resistores. Ué, só tem um resistor. A resistência equivalente é a resistência dele mesmo. Ok? Então, o I vai ser igual a 15 dividido por 0 mais 5. I vai ser igual a 3 amperes. Tudo bem? Dúvida nessa questão? Sim ou não? Professor, essa lei aí só se aplica para em série? Ou vale para paralelo também? Essa lei se aplica toda vez que o meu circuito elétrico puder ser reduzido a um único caminho para a corrente elétrica, tá? Se eu puder trocar todos os resistores por um único equivalente, todos os geradores por um único equivalente e formar um caminho único fechado, eu chamo o circuito de circuito simples, tá? E aí a lei de Pouillet vale para circuito simples. Às vezes, não dá para reduzir isso a um circuito simples por causa da associação dos geradores. Aí eu sou obrigado a chamar o outro cara lá, o tal do Kirchhoff, para brincar. Tá bom? Ô, professor, Kirchhoff é muito importante em termos de vestibular? Fala, cara, Kirchhoff pode significar ponto extra para você na prova. Se acabar aparecendo uma questão que envolva leis de Kirchhoff, vai te dar um pouco mais de trabalho, mas é ponto extra, porque muita gente não vai saber fazer. Tá legal? Então, Kirchhoff é uma especialização para resolver a resolução de circuitos. Agora, 90% das questões de circuito elétrico podem ser reduzidas a malha única. Malha única, e basta a lei de Pouillet. Tá bom? A lei de Pouillet não está completa ainda não, tá? Ela vai ter uma extensãozinha quando eu falar de receptores. Mas não vai mudar muita coisa, vai ser praticamente isso. Legal? Beleza? Então vamos dar uma olhada na 2. Vamos ver como que resolve a 2. Pensa aí. Pensa um pouquinho.
E aí, tá pronto? Estou começando a ficar impaciente. Calma aí, professor, só um pouquinho de tempo. Gente, a Letícia não apareceu, né? Mas ela estava na aula do Alvânio, porque eu vi que o Alvânio brigou com ela. Brigou não, brincou com ela. Falou que ela ficava derrubando ele. Posso? Posso fazer? Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, tá? Você tem aqui, agora não é gerador ideal, tá? Os geradores têm resistência interna, mas eles são idênticos, né? Então, cada um deles tem eletromotriz 1,5 volts, cada um deles tem resistência interna meio ohm. O resistor ligado a eles tem resistência de 2 ohms. Então, primeiro caso, os geradores estão associados em série, ligados ao resistor. Segundo caso, os geradores estão associados em paralelo, ligados ao resistor. Eu quero saber, então, qual é a intensidade da corrente elétrica no primeiro circuito, qual é a intensidade da corrente no segundo circuito. Tá? Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai trocar os geradores por um único equivalente. Tá? Então, olha para cá. É uma associação em série. Na associação em série, a eletromotriz equivalente é a soma das eletromotrizes, certo? Então, a eletromotriz equivalente aqui vai ser 1,5 mais 1,5. Eletromotriz equivalente, 3 volts. A resistência interna equivalente, numa associação em série, é a soma das resistências internas. Eu tenho meio ohm mais meio ohm, a resistência interna equivalente, então, vai ser 1 ohm. Certo? Tudo bem? Resolvi a associação. Agora eu vou calcular a corrente usando a lei de Pouillet. Então, vou escrever assim, ó. A intensidade da corrente é igual à eletromotriz equivalente sobre a resistência interna equivalente dos geradores mais a resistência equivalente dos resistores. Lei de Pouillet. Certo? Bom, eletromotriz equivalente, 3 volts, sobre resistência interna equivalente dos geradores, 1, mais resistência equivalente dos resistores. Mas só tem ele, né? Então, é 2 mesmo. Ok? Então, vai ficar 3 sobre 3. A intensidade da corrente elétrica vai ser 1 ampere. Belezinha? Não é difícil, né? Se você souber exatamente o que tem que fazer, a resolução é super simples. Troca por um gerador equivalente, troca todos os resistores por um resistor equivalente, mata a corrente elétrica com a lei de Pouillet, acabou. Está resolvida a questão. Beleza? Beleza? Legal. Agora eu vou fazer uma gambiarra aqui na lousa, pode? Você já copiou o que você queria? Já? Então eu vou fazer uma gambiarra. Tira essa flechinha daqui. Tira esses valores daqui.
E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que no segundo circuito. Tá? Então, primeira coisa a fazer. Trocar os dois geradores por um único equivalente. Numa associação em paralelo, a eletromotriz equivalente seria o quê? É uma associação em paralelo, certo? A eletromotriz se mantém, portanto, 1,5 volts. Já a resistência equivalente seria equivalente de uma associação em paralelo de dois resistores iguais, meio ohm e meio ohm. A resistência equivalente seria o quê? Seria meio dividido por 2, 0,25. Ok? Foi rápido demais ou não? Não, tá tudo de boa? Tranquilo? Então tá, resistência equivalente de dois iguais é R dividido por 2. Meio dividido por 2 é 0,25. Pronto. Agora é só substituir os valores na lei de Poiêre. Então vai ficar assim, intensidade da corrente seria a eletromotriz equivalente, que ficou 1,5, dividido por resistência interna equivalente, 0,25, mais a resistência equivalente dos resistores. Só tem ele. Então é 2. Portanto, a intensidade da corrente elétrica nesse circuito seria 1,5 dividido por 2,25. 1,5 dividido por 2,25. Quanto dá isso? 0,6. Isso mesmo. Tá? Então vamos fazer assim, Aninha. Deu uma dízima, não deu? Deu 0,66666, né? Então, como a gente vai parar na primeira casa decimal, eu olho para a segunda casa decimal. Tá? Que valor eu tenho lá na segunda casa decimal? 6 é maior do que 5, não é? Se é maior do que 5, então eu tenho que acrescentar uma unidade aqui. 0,7 amperes. Tá ok? Então, eu poderia escrever 0,7, poderia escrever 0,67, 0,667. O último algarismo sempre fica arredondado. Tá legal? Então, com uma casa decimal, aproximadamente 0,7 amperes. Joia? Deu quebradinho, né? Deu. Mas eu acho que esse exercício deixa bem claro, tá? A diferença que há entre os dois tipos de associação. Tá bom? Beleza? Tá tudo em ordem? Então tá bom. Então eu queria, já que tá tudo em ordem, vamos chutar o balde? Vamos. Eu proponho a você que deixe em paz a próxima questão. Tenho certeza absoluta que você mata de cabeça, sabe a resposta, tá bom? Depois eu dou o gabarito dessa questão, mas eu gostei muito da questão da Unesp. A questão número 4 da Unesp, quando caiu no vestibular, foi uma surpresa legal. Foi uma questão bem criativa. Dá uma lida. Tem um romance aí para você ler antes de resolver a questão.
E aí, galera, como é que tá? Tá bonitinho? Já deu certo? Tudo menos bonitinho. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Cara, isso quando apareceu no vestibular era uma novidade, não era uma questão comum, ela parecia assustadora, né? Mas vamos ler juntos. Ele está dizendo assim: uma espécie de peixe elétrico da Amazônia, o poraquê, de nome científico não sei das quantas, pode gerar diferenças de potencial elétrico, DDP, entre suas extremidades, de tal forma que seus choques elétricos matam ou paralisam suas presas. Aproximadamente metade do corpo desse peixe consiste de células que funcionam como eletrocélulas. Um circuito elétrico de corrente contínua, como esquematizado na figura, simularia o circuito gerador de DDP dessa espécie. Cada eletrocélula consiste em um resistor de resistência 7,5 ohms e uma bateria de força eletromotriz Epsilon. Então você tem aí na página seguinte o desenho desse circuito. Sabemos que com uma DDP de 750 volts entre as extremidades A e B, o peixe gera uma corrente I igual a 1 ampere. A força eletromotriz em cada eletrocélula, em volts, vale quanto? Ah, legal. Então, olha só, ele está contando para nós o segredo do poraquê. Como ele consegue aquelas descargas elétricas tão violentas que paralisam ou matam as suas presas? É fácil. Tá? Esse peixe tem um conjunto de células ao longo do seu corpo, onde cada célula, na realidade, é um pequeno gerador, com uma pequena força eletromotriz e uma certa resistência interna, que por sinal ele falou que vale 7,5 ohms. Essas células são ligadas uma à outra, formando um conjunto que no total é uma associação mista. Mas é uma associação mista assim, você tem ao longo do corpo do peixe 5.000 eletrocélulas associadas em série, formando um ramo, e 150 ramos iguais associados em paralelo. Isso corresponde, então, a um certo gerador equivalente. Vamos tentar achar esse gerador equivalente. A primeira coisa que eu faria, resolve cada ramo. Os ramos são exatamente iguais, né? Então, resolva um ramo. Troque cada ramo por um único gerador equivalente. Então, vamos lá. No ramo, eu tenho 5.000 geradores iguais associados em série. Qual seria a eletromotriz equivalente? Ora, seria epsilon mais quantas vezes? 5.000 vezes? Legal, então em cada ramo a eletromotriz, vamos chamar ER, tá? Do ramo, a eletromotriz seria 5.000 vezes epsilon. Certo? E a resistência elétrica? Bom, a resistência de cada ramo seria 7,5 mais 7,5 mais 7,5 mais 7,5. Quantas vezes? 5.000. Então, seria 5.000 vezes 7,5. Certo? Então, cada ramo corresponderia a um único gerador de força eletromotriz 5.000 vezes epsilon e de resistência interna 5.000 vezes 7,5. Não vai fazer conta agora. Agora não é hora. Tá? Achamos o ramo. Certo? Agora, nós vamos achar o gerador equivalente de tudo isso. Então, vamos lá. Gerador equivalente. Tá? Cada ramo tem eletromotriz 5.000 vezes E epsilon. Certo? Eu tenho 150 ramos em paralelo. Qual seria a eletromotriz equivalente? Você está esperto? Então você diz assim, professor,
Não é uma associação em paralelo de geradores iguais? Sim. Então não importa se são 150 ramos ou 1.500.000 ramos, porque a eletromotriz não se altera. A eletromotriz do gerador equivalente continua sendo 5.000 vezes Epsilon. Ok? Em paralelo, a eletromotriz se mantém. Beleza? Tudo bem? Balança a cabeça para mim. Faz assim, sim. Isa, faz a pergunta. Valeu, Felipe. Faz a pergunta, Isa. Não tenho pergunta. Minha pergunta, eu estou um pouco perdida com o cálculo da resistência do paralelo. Ah, do paralelo. Você já está na resistência do paralelo, né? Tá bom. Mas você lembra que cada ramo vai ter resistência elétrica 5.000 vezes 7,5, né? Sim, Certo? sim. Legal. E agora, como é que vai ficar então a resistência equivalente do conjunto todo? Ora, se eu tenho N conjuntos iguais, a resistência equivalente deve ser o quê? A resistência de um ramo dividido por N. Não é verdade? N para nós é quanto? 150 ramos. Então, a resistência equivalente vai ser a de cada ramo, 5.000 vezes 7,5, dividido por quantos ramos? 150. Ok? Esse é o nosso gerador equivalente. Esse é o nosso querido amigo por aqui. Vou fazer o seguinte. Olha só. Aqui eu tenho 7,5. Eu vou emprestar, deixa eu ver, um 0,75 mais um 0,750. Então eu vou reescrever essa expressão assim. A resistência equivalente vai ser 50 vezes 750. Desculpa, eu mexi aqui com a vírgula, tá? Tudo bem? Eu dividi esse cara por 100 e multipliquei este por 100. Tá? Aí ficou 50 vezes 750. Tudo isso dividido por 150. Legal? Desculpa, foi um truque matemático só para facilitar essa divisão para mim. Tá? Dividir o primeiro por 100. Ó, divide por 100. Some 2 zeros. Agora multiplica este por 100. A vírgula anda 2 casas. 750. Beleza? Por que eu fiz isso? Porque 750 dividido por 150 dá 5. Então a resistência equivalente dessa tranqueira toda vai ser 50 vezes 5, 250 ohms. Ok? Então, o nosso querido amigo por aqui corresponde a uma bateria equivalente de força eletromotriz 5.000 vezes Epsilon e de resistência interna 250 ohms. Tá legal. E agora, o que eu faço? Eu pego essas informações. Tá? Ele falou assim, o cara aplica uma DDP de 750 volts com uma corrente elétrica de 1 ampere. Olha, isso é um gerador, né? Pega a equação do gerador. Vou fazer aqui no cantinho. U é igual a E menos R vezes I. Certo? Vamos pegar esse gerador equivalente. Quanto vai ser a DDP? 750. Isso vai ser igual. Eletromotriz. Eletromotriz equivalente? 5.000 vezes E. Menos R vezes I. Putz, ficou apertadinho, eu vou apagar aqui, tá? Agora já não preciso mais da figura. Eu vou apagar aqui. Já não preciso mais disso. Pronto. Então vai ficar 5.000 vezes E, eletromotriz, menos resistência equivalente, 250, vezes a corrente I, vale quanto? 1 ampere. Equação do gerador.
Tá ok? Ó, 250 vezes 1 é 250 mesmo. Tá? Então, 750 é igual a 5.000 vezes E menos 250. Ó, passa esse menos 250 para o outro lado. Vai passar somando. 750 mais 250 costuma dar 1.000. Portanto, 1.000 é igual a 5.000 vezes eletromotores. Uau! Simplificou tudo. Divide os dois lados por 1.000. 1 é igual a 5 vezes a força eletromotriz. Portanto, a força eletromotriz deve ser 1 dividido por 5. E 1 dividido por 5 é 0,2 volts. Parabéns ao senhor por aqui, que com mini geradores de eletromotriz 0,2 volts e resistência interna 7,5 volts, consegue derrubar um boi com uma descarga elétrica. Tá? Consegue derrubar um boi, consegue matar um mergulhador. Consegue abater qualquer presa. Parabéns ao senhor por aqui, uma ova, né? Parabéns ao autor dessa obra de arte. Né? O autor dessa obra de arte foi extraordinário. Antes mesmo que Alessandro Volta descobrisse como funcionam as pilhas, o autor dessa obra já fazia por aqui. Beleza? Tudo bem? Então tá, aí ó, essa foi uma questão muito legal, porque ela foi criativa, ela trouxe informação para você, tá? Misturamos duas áreas de conhecimento, né? Nós estamos falando de biologia, nós estamos falando de um ser vivo, e um ser vivo fazendo uso da eletricidade como ferramenta de sobrevivência. Legal, gostei muito dessa questão. Vale a pena, tá? Eu ia falar assim, vale a pena ver de novo, mas isso você faz na TV, né? Então, para nós vale a pena fazer de novo. Beleza? Mais tarde, né? Professor, Oi. eu fiz, tipo, de forma isolada, tipo, sem considerar o geral, e cheguei no resultado aproximado. Isso foi sorte ou, tipo, dá também? Eu não sei como é que você fez. Foi uma bagunça, mas cheguei no aproximado. Você calculou a corrente em cada ramo? Sim, porque, tipo, já que todos os ramos são os mesmos, então dá para dividir, tipo, né? Aí depois no final você multiplica a corrente toda e tem que dar 1, é isso? Olha, Putz. pode ser feito, tá? Pode ser feito ramo por ramo, tá? E aí a corrente total seria a corrente de cada ramo vezes 150. Isso tem que dar 1. Mas, ó, não vai dar conta quebrada, não. Vai dar conta exata, igualzinho isso aqui. Então, a minha sugestão é repensa. Repensa. Tá? Tá, Repensar beleza. uma questão ou procurar o que ficou errado numa questão não é uma perda de tempo. É um ganho de excelência. Tá bom? Brinca mais um pouco com essa questão até você compreender aonde foi que as contas não bateram. Isso é importante, tá? Faz parte do nosso crescimento. Tudo bem? Então, fica à vontade. Se você não conseguir, depois você me pede ajuda. Fica à vontade para me pedir ajuda, tá legal? Beleza, beleza. Ok? Joia. Então, vamos lá. A gente tem mais um tempinho aqui. Acho que dá para a gente fazer mais uma questão. Eu quero discutir a questão 6, então. Porque a questão 6 tem coisa aqui que a gente ainda não conversou. A gente acho que nem vai conversar sobre isso. Mas a 6 é daquelas questões maravilhosas, onde você responde um monte de questão dentro de uma só. Né? É o tipo de prova mais divertido que existe. Então, questão número 6. Exercício 6. Vamos lá. Então, 1, 2, 4, 8, 16. Vai só até o 16? Como é que eu vou falar sozinho, né? Até o 16. Tá bom. Vamos lá. Então, questão número 6. Sobre o comportamento físico e a constituição de geradores elétricos, assinale o que for correto.
Geradores elétricos são dispositivos que transformam uma forma qualquer de energia em energia elétrica, como aqueles instalados na usina hidrelétrica de Itaipu. Verdadeiro ou falso? Eu fiquei Verdadeiro. na dúvida, Verdadeiro. Oi, Isa, fala. porque ele fala de qualquer energia. Sim, sim. E é qualquer, viu, Isa? É qualquer mesmo, não tem restrição. Porque você tem geradores que transformam a energia mecânica em energia elétrica, que é o caso de Itaipu, né? Você tem geradores que transformam energia luminosa em energia elétrica, energia solar em energia elétrica, e você tem geradores que transformam energia térmica em energia elétrica. Então a energia de entrada não tem nenhuma restrição. Ela só não pode ser elétrica, é claro. Tá? Então quando ele fala energia qualquer, ele tem razão. Tá? Pode ser Entendi. qualquer forma de energia. Beleza? Tudo Sim. bem? E comparou com os geradores da usina hidrelétrica de Itaipu e tem razão. Itaipu é energia mecânica e energia elétrica. Então eu gostei, ele falou exatamente a definição de gerador. Verdadeiro. Ok? 2. A equação do gerador é U igual a E menos RI, sendo U a diferença de potencial disponível para o circuito, E a força eletromotriz fornecida pelo gerador, R a resistência interna do gerador e I a corrente elétrica fornecida pelo gerador. Certo ou errado? Certo, isso aí, equação do gerador. Ele está descrevendo exatamente isso daqui. Legal? Verdadeiro. Estou gostando dessa. Então, para mim, pode ter umas 20 dessas na minha prova. 4. Pilhas alcalinas são geradores de corrente alternada que possuem ânodo, cátodo e eletrólito. Eu preciso do Alvânio. Eu acho que é falsa, porque para mim que a pilha é de corrente contínua. Legal, Isa, ótimo, tá? Eu ia falar para você assim, eu preciso do Alvânio, porque ele usou aqui uma linguagem dos químicos, né? Lá da eletroquímica, ânodo, cátodo, eletrólito, etc. Tá certo isso que ele falou, tá? Você Sim, tem um elétron, você tem um ânodo e um cátodo, certo? Você tem que ter um eletrólito para fazer a corrente interna do gerador, tá? Mas, Isa, você tem toda a razão, tá? Pilhas e baterias são geradores de corrente contínua, diferente das usinas hidrelétricas, por exemplo. Tá? O gerador das usinas hidrelétricas é um gerador eletromagnético. Ele consegue gerar corrente elétrica por variação de fluxo de campo magnético através de bobinas. Falei um monte, não entendi nada. Tá, mas ele funciona assim, variação de fluxo magnético através de bobinas. Tá? Como ele faz isso? Girando uma bobina dentro de um campo magnético. Tá? E isto produz um efeito interessante, que é a chamada corrente alternada. Tá? Quando a bobina está girando dentro do campo magnético, durante metade do período de rotação dela, ela forma corrente elétrica num sentido. Mas aí a bobina vira ao contrário e forma corrente elétrica em sentido oposto. Aí ela vira de novo ao contrário e forma corrente elétrica no sentido original. Então, conforme a bobina vai girando dentro do campo magnético, a corrente elétrica vai no sentido, volta, vai, volta. E o resultado disso é que esta corrente não faz elétrons caminharem através do circuito, faz apenas elétrons oscilarem. E isso é muito rápido, cara. É impressionantemente rápido. É o tempo de giro da bobina. Tá? Uma bobina dessas, no gerador eletromagnético, numa usina hidrelétrica como Itaipu, ela chega a girar 60 vezes a cada segundo. É o que a gente chama de geração de corrente alternada em frequência de 60 Hz. O que é essa frequência? Frequência de oscilação da corrente, tá? Porque a corrente fica indo e voltando e ela faz isso 60 vezes por segundo. Isso é tão preciso que essa oscilação da corrente elétrica
serve para contagem de tempo. Relógios digitais, tá? Contam a oscilação da corrente para medir a passagem do tempo. Muito preciso, muito legal, mas isso é corrente alternada. Usinas hidrelétricas, termoelétricas, as grandes usinas geradoras, todas elas são baseadas em geradores eletromagnéticos. Corrente alternada. Tá legal? Os geradores eletroquímicos produzem corrente num único sentido. Isso é chamado de corrente contínua. Tá legal? Professor, Oi? então é que tipo, eu pensei que corrente alternada era que variava a intensidade da corrente, mas não Varia é isso. mesmo. Varia porque ela precisa alternar, né? Então, ó, a intensidade da corrente faz isso aqui. Tá? Vamos supor que no instante zero a corrente valia zero. Durante um certo intervalo de tempo, a corrente cresce até um valor máximo. Só que aí a bobina vai virando, a intensidade da corrente elétrica diminui e cai para zero. E aí a bobina vira ao contrário. A corrente elétrica cresce até um valor máximo, e depois decresce até zero. E aí a bobina vira de novo. Virou de novo? Tá? Então, o gráfico que representa a intensidade da corrente elétrica com o passar do tempo forma uma senoide. Tá legal? É por isso que a gente chama de corrente alternada, porque hora ela está no sentido positivo, hora ela está no sentido negativo. E, além disso, a intensidade dela varia o tempo todo. Então, você tem razão. Corrente alternada tem intensidade variável no tempo. Mas é muito rápido, tá? Cada ciclo completo desse, ó, ciclo completo é isso aqui, né? Num sentido e no outro. Cada ciclo completo desses, na usina de Itaipu, para nós brasileiros, tá? Cada ciclo completo desses dura 1/60 segundos, 1/60 avos de segundo. Os 1/60 avos de segundo é centésimo de segundo, é milésimo de segundo. Tá? Então é rápido demais. É tão rápido que quando você liga a TV na tomada, você não percebe que a intensidade da corrente começou no zero, foi para o máximo, caiu para zero, porque senão todo o aparelho ficaria piscando o tempo todo, não é verdade? Mas às vezes, quando você filma em câmeras ultra rápidas, um dispositivo emitido de luz, por exemplo, corrente alternada, quando você passa isso em slow motion, em baixa velocidade, você fica surpreso de ver como a luz estava piscando rápido e você não percebeu. Você achou que estava aceso o tempo todo. Esses são um dos segredos escondidos na corrente alternada. Tá bom? Na corrente contínua, não. O valor da corrente é constante. Professor, é que, tipo, quando você fala sentido, eu sei que, tipo, corrente não é vetorial e tal, mas acho que eu já perguntei várias vezes pro Vini, assim, e, tipo, não ficou muito claro ainda. Por que que, tipo, corrente não é vetorial, já que, tipo, nesse caso o sentido importa, Então, sabe? mas acontece que o movimento circular, quando você analisa o corpo percorrendo uma circunferência, você não precisa fazer análise vetorial. Pois você pode falar em que sentido ele vai. Cinemática escalar. O corpo viaja numa trajetória. Eu estou fazendo cinemática escalar, eu não estou falando de vetores. Mas eu não posso falar o sentido do movimento, falando assim, a favor da orientação da trajetória, contra a orientação da trajetória, ou uma trajetória circular, sentido horário, sentido anti-horário. Percebeu? E aqui é a mesma coisa, tem um circuito elétrico, com corrente no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tá? E a alternada é o quê? Horário anti-horário, horário anti-horário. Ou seja, elétrons oscilam. Elétrons, eles não caminham através do circuito. Eles oscilam em torno de uma posição. Todos eles, tá? Todos eles estão oscilando juntos. O tempo todo. Tá bom? Esse é o nosso alternador. Tá legal? Então, você pode fazer o seguinte. Num circuito de corrente contínua, vamos supor que você pudesse marcar um elétron. Pinta um elétron de vermelho. Pronto, agora tem um elétron colorido. Tá? Tudo bem? Circuito de corrente alternada. Segue o elétron vermelho. O elétron vermelho, com o passar do tempo, vai dar a volta completa no circuito e vai passar de novo pelo gerador. Circuito de corrente alternada. Pinta um elétron de vermelho. Você vai ver o cara oscilando o tempo todo. Mas ele não caminha através do circuito. Não é papo nosso, tá? Isso daí nem cai no vestibular, porque isso daqui é mais, primeiro, um conhecimento para engenheiros e para tecnólogos. O pessoal que trabalha com eletricidade na parte técnica, curso técnico, os caras vão discutir corrente alternada, vão falar sobre a diferença do consumo de energia, de potência, etc. Para nós, não.
Caiu questão do vestibular, considera corrente contínua. Tá? A gente não tem as equações para mexer com as correntes alternadas. Beleza? E só matar essa questão, não, acabou o nosso tempo. Pensa até o final da questão, tá? Eu não quero atrapalhar a próxima aula. Tá? Pensa essas questões até o final. Eu estou devendo um monte para vocês. Eu prometi que eu vou fazer. Tá? Eu vou fazer gabarito de todas essas questões. Tá bom? Belezinha? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá. Um abraço para vocês. Boa semana, tá? E semana que vem a gente não tem aula, né? Eu acho que não. Mas eu conversei com o Rubão, tá? E a gente vai fazer algumas aulas de reposição, tá bom? Algumas aulas de reposição, de acerto de programação. Tá? Aí o Rubão avisa vocês mais pra frente. Beleza? Então tá, galera. Valeu. Bom final de semana para vocês, tá? Um abraço. Valeu, Felipe. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Valeu. Tchau, professor. Bom final de semana. Obrigadão. Isa, querida. Até mais, Caiane. Tchau, professor. Oi, fala, Larissa. Não, tô dando tchau. Tchau, querido. Bom fim de semana, tá? Pra você também. Tá bom, até mais. Sim.